Vamos lá, galerinha, UFSC 2010, prova amarela, questão 24, em relação aos fenômenos eletrostáticos, assinalar as porções corretas. Número 1. Se uma barra de vidro positivamente carregada atrair um objeto suspenso, este objeto estará carregado negativamente. E se a mesma repelir um objeto suspenso, este segundo objeto estará carregado positivamente. A segunda parte tudo bem, mas a primeira não. Objetos neutros são atraídos por objetos carregados. Olha que loucura, um objeto neutro ele é atraído por um objeto carregado. Vocês lembram por que um objeto neutro é atraído por um objeto carregado? Porque possui tanto negativo e positivo, né? O lado negativo vai para o lado que seria atraído. É isso mesmo, porque a distância entre as partículas negativas nesse caso, né, fica menor e a atração maior do que a repulsão, devido a um fenômeno chamado indução. Então tu vê, ó, atraiu, tu não pode dizer que é a carga oposta, pode ser neutro também. Repeliu, tu pode garantir que é oposta. Agora atraiu ou é neutro ou é oposta, por causa do fenômeno da indução. Então aquele detalhezinho ali perigoso, aquilo ali que era o detalhe perigoso. A carga elétrica é conservada, mas não quantizada. Quantizada, Q igual a N vezes carga elementar. É de quantidade em quantidade. Tu não pode pegar, eu quero colocar tanto de carga no corpo. Não, não, tem que obedecer a natureza. Ou tu tens que colocar o valor múltiplo da carga elementar. Então olha que loucura, a natureza não admite qualquer quantidade de carga, não. É de quantidades em quantidades específicas. E essa quantidade específica é a chamada carga elementar. Então tu não pode pegar meia carga elementar e botar num corpo neutro. Não existe isso. Então isso que significa física quântica. É a física que trabalha de quantidades em quantidades específicas. A gente achava que a natureza era contínua e constante, descobrimos que não, que a natureza ela trabalha de quantidades definidas em quantidades definidas. E não é só uma área da física, toda a física é assim. Tá? Então que loucura, né? A física é toda quantizada, a natureza é quantizada. Muito louco isso. A carga elétrica é conservada e quantizada. Ele falou que não é quantizada, só lembrar da quantidade de carga elementar. A força elétrica que um pequeno corpo eletricamente carregado exerce sobre outro se altera ao aproximarmos dele outros corpos também carregados. Um pequeno corpo não, se fosse um corpo grande sim. Ó. Se eu pego um outro corpo positivo e chego para cá, esse positivo vai atrair um pouco essas cargas que vão ficar para cá agora. Ó. Agora as distâncias entre as cargas e os corpos mudaram. Vai alterar para onde aponta a força. Agora, se o corpo é pequeno, mesmo eu aproximando outros corpos pequenos aqui, não vai ter o processo de indução. Então, se ele é positivo, ele continua positivo. E essa carga não vai poder migrar de um lado para o outro, mudando o ângulo da força, se ele é pequeno. Então, ó, a força elétrica que um pequeno corpo eletricamente carregado exerce sobre outro, se altera quando aproximarmos dele outros corpos também carregados. Por ele ser pequeno, não. Por ele ser pequeno, não. Se fosse um corpo grande, devido ao processo de indução, sim, as cargas poderiam se movimentar. Um corpo pequeno, a gente não vai ter grande movimentação de carga lá dentro, já que ele é pequeno. O certo ainda seria ele chamar de pontual, né? Estou considerando ali que ele está falando pequeno como pontual. 0,8. Potencial elétrico no centro de uma esfera carregada tem o mesmo valor do potencial elétrico na sua superfície. Quando nós estudamos esfera carregada, condutora carregada, nós fizemos o gráfico do campo elétrico à medida que a gente se afasta da esfera e do potencial elétrico à medida que a gente se afasta da esfera. O campo elétrico é nulo. Quando encosta no raio da esfera, na superfície, o valor dá um certo valor. Quando a gente desencosta, dá o dobro do valor e cai com um quadrado a distância. Já o potencial elétrico era constante, igual no interior até a superfície. E da superfície em diante caía inversamente proporcional à distância. Então o que ele falou é verdade, né? O potencial elétrico no centro de uma pequena esfera carregada é o mesmo na sua superfície, é o mesmo no raio, na sua superfície. Isso aí mesmo, foi o que nós estudamos. Verdade. 16. Se uma barra de vidro for eletricamente carregada por atrito, fica com excesso de carga no local onde foi atritada. É, né, cara? Um corpo isolante, quando tu atrita ele, carrega ele, a carga fica ali. Se é um corpo condutor, neutro, carregou ele por atrito, a carga se espalha por toda a superfície. E
como o vidro é isolante, então realmente se eu atritei uma barra de vidro, o excesso de carga fica ali onde eu atritei. A mais pura verdade. Então ficamos com 24. Bonita questão aí, toda teórica, ó, nem um desenho nem nada, só teoria de eletrostática básica. Mais interessante que a gente poderia gastar um tempinho filosofando é aquele gráfico ali, ó. Por que que o campo elétrico é nulo e por que que o potencial elétrico não é nulo? Porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, aí os vetores ali dentro se anulam. Potencial é uma grandeza escalar, e aí não tem vetor, não vai se anular, vai só somar o valor do potencial de cada partícula. Muito bem, vamos que vamos para a próxima.